Muito bom dia. Vamos hoje apresentar-vos a forma de servir os whiskies. Começamos então por ver que os whiskies podem ser servidos em cálice à temperatura ambiente, quando servidos simples. Normalmente são servidos desta forma, whiskies de malte ou whiskies normalmente scotch ou irlandeses velhos. Os whiskies podem ainda ser servidos com gelo, em copo on the rocks, e aqui são muitas vezes servidos os whiskies novos. No entanto, a forma com gelo pode ainda ser substituída por em balão com gelo, também normalmente os mesmos tipos de whisky, e por fim, servindo então em tumblers médios, adicionados de águas sem gás, águas gaseificadas, normalmente chamadas de sodas, e ainda refrigerantes, como por exemplo gingereiros ou colas. Ora, vamos então começar por servir o whisky puro. Para tal, precisamos do cálice para o whisky puro e normalmente os whiskies que são servidos assim, muitas vezes são os whiskies scotch de malte. Mostramos o rótulo, viramos o rótulo para cima, servimos 4 centilitros, que é a quantidade, a captação servida neste bar. Normalmente os whiskies servem-se 4 ou 5 centilitros, dependendo do estabelecimento. No nosso caso, servimos 4. Depois do whisky servido, vamos então colocar uma base ou um guardanapo e colocamos então o copo sobre a base. Esta é então a forma de servir o whisky simples, ou seco, ou straight, como é normalmente chamado. De seguida, vamos mostrar-vos como servir os whiskies com gelo. E para isso, devemos recorrer ao copo on the rocks. Como é que fazemos? Após a mise en place, mostramos o rótulo, viramos o rótulo para cima, servimos 4 centilitros, a captação servida neste bar. Já sabemos que noutros estabelecimentos por vezes servem 5, aqui servimos 4, e depois da colocação do whisky no copo, adicionamos algumas pedras de gelo. Normalmente é o cliente que nos diz quantas pedras é que pretende. Se não disser nada, colocamos as pedras de gelo que o copo aceita. Neste caso, este copo aceita cerca de 3 pedras de gelo. Ainda como forma de servir o whisky com gelo, muitas vezes o cliente pede-nos o whisky em balão com gelo. Nesse caso, em vez de servirmos em copo on the rocks, serviremos então num balão que é normalmente usado para servir as aguardentes vínicas, mas que também serve para servir o whisky quando servido com gelo. Então, depois da mise en place, vamos então mostrar o rótulo, virar o rótulo para cima, segurar no jigger, servir 4 centilitros, captação servida neste bar, colocamos o gelo, importante pegar sempre nos copos pela parte de baixo, nunca no bordo do copo onde o cliente vai pôr a boca. Colocamos a base ou o guardanapo e servimos o whisky. Para finalizar o serviço dos whiskies, vamos então mostrar-vos a opção de servir adicionado. Adicionado ou preenchido, vamos então ver as opções, ou com água gaseificada, vulgarmente chamado soda, ou com água lisa, água sem gás, ou então com refrigerantes. Vamos servir um whisky com gingereira e cuja sequência é igual tanto para o serviço com água como para o refrigerante. Então, vamos servir um whisky bourbon, vamos mostrar o rótulo, virar o rótulo para cima, servir 4 centilitros, que é a captação servida neste bar. Vamos adicionar algumas pedras de gelo. Colocamos o copo em cima da base, um pouco de refrigerante, neste caso estamos a utilizar o gingereiro, deixamos a garrafa ao lado, se o cliente pretender adicionar mais gingereiro, ele próprio irá fazer. E esta é a forma de servir um whisky quando adicionado de outro ingrediente.